No Brasil, o cacau apresenta importante relevância socioeconômica. No ano de 2020, foi registrado um valor bruto de produção de 3,8 bilhões de reais e sua cadeia de suprimentos é responsável por gerar cerca de 269 mil empregos diretos e indiretos, e uma média de 2,89 pessoas por estabelecimento, além de vagas temporárias que são criadas em um período de colheita. De acordo com o Censo Agropecuário de 2017, os principais estados produtores são Bahia, com 85.244 toneladas, Pará, com 67.024 toneladas, Espírito Santo, com 5.296 toneladas, e Rondônia, com 1.854 toneladas. Bahia e Pará juntos concentram cerca de 95% da área plantada e 93% da produção. Em 2020, o Pará registrou um valor de produção de 1,9 bilhão. Na Bahia, o valor gerado foi de 1,7 bilhão. Na Bahia, o cultivo do cacau ocupa o 8º lugar entre todas as atividades agropecuárias e foi responsável por 4,7% do valor bruto da produção agropecuária do estado. Existem cerca de 504 mil hectares de cacau plantados no Brasil, cultivados em mais de 93 mil estabelecimentos. Destes, cerca de 393 mil hectares são cultivados no estado da Bahia, em mais de 69 mil estabelecimentos. Apesar do estado da Bahia apresentar maior área plantada, sua produtividade é baixa, cerca de 244 kg por hectare, enquanto que a média nacional é 435 kg por hectare. Dessa forma, é necessário buscar alternativas para aumentar a produtividade e diminuir os custos do cultivo. E a mecanização nas operações pode ser uma importante aliada para os produtores do estado. Nessa série de vídeos, será abordada a utilização da mecanização nas principais etapas do cultivo do cacau. São estas: limpeza da área e preparo inicial do solo, implantação da lavoura, manejo da lavoura e colheita e beneficiamento. O cacaueiro é uma planta originária da Amazônia. Em condições de cultivo, ele apresenta altura entre 2,5 e 3 metros e pode alcançar até 4 metros de diâmetro de copa. Seu sistema radicular apresenta uma raiz pivotante que pode variar seu comprimento e forma de acordo com as características do solo, de textura, consistência e estrutura. As raízes secundárias se concentram majoritariamente nos primeiros 30 centímetros do perfil do solo e são responsáveis pela nutrição da planta. Para o bom desenvolvimento do sistema radicular do cacaueiro, é ideal que o solo apresente profundidade superior a 1,20 m. O solo não deve possuir perfil com camadas pétreas ou compactadas. O solo deve possuir boa drenagem, textura que permita a retenção de água e pH entre 6 e 6,5. Para se obter uma boa produtividade, é importante que o produtor observe as exigências da cultura. Entre as principais características agroclimáticas que a região deve possuir, se destacam temperatura média em torno de 27 graus Celsius, e as temperaturas mínimas mensais devem ser superiores a 15 graus. A precipitação média anual deve ser superior a 1.500 mm, e as chuvas devem ser bem distribuídas durante todo o ano. Em regiões que apresentem precipitações médias anuais inferiores a 1.400 mm, pode ser empregado uma irrigação para suprir o déficit hídrico. O planejamento da lavoura envolve um conjunto de medidas que o produtor deve adotar. Inicialmente, o produtor deve realizar um levantamento de algumas informações, como identificar e dimensionar as áreas para produção, conservação e preservação, realizar um levantamento da quantidade de plantas nas áreas e rendimento médio das culturas,
listar o preço dos materiais, equipamentos e insumos necessários, obter as recomendações técnicas de insumo que devem ser aplicados, obter os rendimentos da mão de obra por operação, realizar um levantamento das necessidades do solo, das instalações, das máquinas, equipamentos e mão de obra. Após o levantamento das informações iniciais, deve-se fazer a determinação da localização e o tamanho das áreas de produção. A divisão da área de cacau. As áreas de cacau devem ser divididas em quadras de até 5 hectares. Essa atitude favorece o planejamento da lavoura. Fazer a contagem do número de cacaueiros. Essa medida permite que o produtor conheça a densidade do plantio existente. A avaliação técnica das quadras de cacau. A coleta de amostras do solo e identificação de cacaueiros. Após a realização do levantamento das informações, o produtor deverá fazer uma análise das operações necessárias, das tecnologias disponíveis para a realização dos trabalhos e o custo dessas práticas. Outro fator importante no planejamento da lavoura é conhecer a legislação trabalhista e ambiental vigente. Os produtores devem priorizar a escolha de áreas que possuem características adequadas à cultura e que sejam economicamente viáveis. As áreas devem possuir solo de boa qualidade e deve-se escolher sistemas de produção que possibilitem uma alta produtividade e uma boa relação custo-benefício. Deve-se observar características como relevo, condições de drenagem, profundidade, textura do solo e presença de pedras e rochas na superfície, pois podem resultar em limitação ao uso da mecanização. É importante que se elabore um calendário das práticas que devem ser realizadas mensalmente em cada quadra, como nesse exemplo. Este planejamento deve ser baseado no calendário agrícola da cacauicultura do sul da Bahia. O calendário agrícola da cacauicultura no sul da Bahia foi elaborado pela CEPLAC e é dividido entre as operações que devem ser realizadas nos primeiros 3 anos e das operações que devem ser realizadas no 4º ano em diante.